Olá, paz e alegria, palavra de vida para o dia 24 de abril de 2026. Não tereis a vida em vós. Jesus Cristo se autodefiniu como caminho, verdade e vida, não mera vida biológica, bios, aquela modalidade de vida que se desagrega com a morte, mas vida espiritual, zoé, que transcende o tempo da existência material, como participação na vida divina. No discurso eucarístico de Jesus, em João 6, a palavra zoé, vida espiritual, aparece 9 vezes, além das várias repetições do verbo viver, zao, com a mesma raiz grega. E esta vida está sempre associada ao pão de vida, corpo e sangue de Jesus Cristo. Ora, Jesus garante a ressurreição a todo aquele que se alimenta deste pão, e chega ao extremo de afirmar solenemente: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. No mesmo discurso de Jesus, devemos levar em conta os verbos traduzidos por comer. Ora, o evangelista João usa o verbo phagein, ora o verbo trogein, este último no sentido material de mastigar, acentuando o realismo dessa alimentação. Louis Boyer, um ministro luterano francês, acentua a diferença entre os verbos. Nós não podemos expressar toda a força do que vem a seguir, pois o verbo grego trogen, que nós traduzimos por absorver, é ainda mais claro. Ele designa necessariamente uma manducação, e seu emprego aqui certamente é destinado a não deixar subsistir dúvida alguma quanto à materialidade do ato de que fala Jesus. É preciso igualmente acrescentar a insistência sobre a carne e o sangue que se come e bebe, em relação evidente com a consagração do pão e do vinho como corpo e sangue de Cristo, conforme a instituição da Eucaristia nos Evangelhos sinóticos e na primeira epístola aos Coríntios. Assim, continua Boyer, Jesus ensina como sendo indispensável uma assimilação de seu ser humano pelo nosso. Assimilação misteriosa, mas tão real quanto é possível, a efetuar-se em uma ação física concreta, por meio daquilo que São Cirilo de Alexandria chama muito exatamente de união física. Nós poderemos permanecer nele e ele em nós. Assim, se estabelecerá entre nós e ele uma união análoga àquela que existe entre ele e seu Pai, e cujo efeito será que poderemos possuir no Filho a vida que ele recebe do Pai. Desde a encarnação do Verbo de Deus em Jesus Cristo, ninguém deve admirar-se de que a vida transmitida pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que atua diretamente na hora da consagração, transubstanciando o pão no corpo de Cristo e o vinho em seu sangue, nos seja comunicada por um meio material. Eis a maravilha dos sacramentos da Igreja, onde a graça passa por sinais sensíveis, como a água, o óleo, o vinho, o pão e a palavra. Orai sem cessar. O Senhor é a força da minha vida. Texto de Antônio Carlos Santini, narrado por mim, Sara Macedo Teixeira, membro da Diaconia da Juventude, Grupo Sementes de Mostarda, membros da Comunidade Católica Nova Aliança.